Olha a gente aqui de volta, hoje Dia Internacional da Música, esse é o assunto aqui no seu programa. Qual a importância da música na sua vida? É isso que a gente está querendo saber. facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa, você pode também, inclusive, mandar as suas perguntas aqui, não tem problema, a gente debate o assunto no seu programa. Eu estou recebendo aqui pastor Tarcísio Iraídes, falando sobre essa questão da influência da música nas nossas vidas, e de como a música foi criada, e de como a música pode elevar o nosso pensamento a Deus, o Senhor do som, o Senhor da música, como a gente falou aqui no programa. Mas, Tarcísio, antes do intervalo, você estava falando sobre Jubal. Vamos retomar esse pensamento aí. Sim, Jubal, ele foi o pai de todos os músicos, né? O texto fala que ele criou um instrumento que é harmônico e ao mesmo tempo de cordas, né? E o outro instrumento, feito de um pau de faia, ele é um instrumento já solista. E são sistemas extremamente distintos e diferentes. Isso é muito interessante, por quê? Porque ele descobriu a ciência dos sons, entende? Isso que ele descobriu. E baseado nisso, ele começou a criar instrumentos. E na história humana, você vê aí, através da arqueologia e tudo, né? Você vê que o ser humano, ele vai tendo esse sistema de tentar descobrir o som, tal, etc, né? Cada vez aprimorando mais. Aprimorando cada vez mais. Por quê? Porque mais importante ainda do que a nossa própria música é a nossa musicalidade. Deus colocou isso dentro de nós. Então, por causa disso, nós manipulamos o som. E essa capacidade é intrínseca que Deus colocou em nós. Isso é muito importante que eu estou falando. Então, nesse sentido, você vê que a música ela começa a crescer, começa a desenvolver, só que chegou um momento em que os instrumentos praticamente estagnaram. Hoje a gente não tem mais invenções de novos instrumentos, né? Por quê? Porque nós já chegamos praticamente na plenitude daquilo que Deus permitiu, né? Do nosso conhecimento sobre os sons, entende? E os instrumentos, na verdade, eles são extensões do nosso corpo. Propriamente, o apóstolo Paulo fala lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 14, que os instrumentos são inanimados, ou seja, sem vida. Eles não produzem sons por eles mesmos, né? Eles precisam primeiro do nosso centro de controle, que é a nossa mente, e depois ele precisa também da nossa ferramenta, né? Que são as nossas mãos, o nosso pulmão ou outro tipo de órgão para poder funcionar. Com esse pensamento as coisas ficam interessantes, porque aí é complicado a gente pensar num instrumento que é do bem, num instrumento que é do mal, porque depende de quem está tocando esse instrumento e qual é o propósito com que esse instrumento está sendo tocado. E quais são as ideias que nós estamos colocando nele, né? Então aí, nesse sentido, você tem uma coisa fantástica e maravilhosa, é o louvor que arregimenta todas essas coisas. O louvor é que vai arregimentar todo esse pensamento musical. Exatamente. E Deus tem controle sobre a minha música da mesma forma como tem controle também no sentido de julgar a minha música. Então como é que Deus vai julgar uma música que é etérea, né? Que ela nasce fora de mim e que é uma entidade espiritual aí ou não, né? Que fica vagando por aí. Que é o que muitos pensadores sobre música tentam colocar a música dessa forma, né? É uma coisa, assim, espiritual que vem de fora e acaba com as minhas emoções e tudo. Não é assim. É de dentro para fora. Ou seja, a música humana, ela é humana em sua essência. Mesmo que ela seja feita para adoração a Deus, mas ela sai da mente humana. Então, nesse sentido, ela é aceitável ou não a Deus, como oferenda. Mas, Tarcísio, e aquele pensamento de que, olha, Satanás, ele era o maestro do céu, eu acho que tem uma outra expressão. Não, geralmente as pessoas falam dessa forma, né? Satanás era o maestro do céu, ele conhece muito de música, conheceu a música do céu, era um grande talento dele. E ele usa esse talento para a missão dele atual, que é corromper a humanidade. Esse pensamento está errado? Sim e não. Eu vou explicar por quê. Esse é um negócio que a gente teria que ter muito tempo, talvez uns 3 ou 4 programas para falar só sobre isso. Mas existe muita controvérsia também teológica a respeito de Lúcifer ou Satanás como sendo um maestro de música. Porém, nós temos afirmações, por exemplo, no Espírito de Profecia, que vão nessa direção de que ele tinha um ministério assim. Só que o Espírito de Profecia e a Bíblia também apresentam a situação de maestros no plural.
Então significa que esse não foi um dom único e exclusivo dado a Lúcifer. Ok. Deus deu a todas as suas criaturas, na verdade, a Lúcifer também e a nós também. Então a responsabilidade que Lúcifer rejeitou, hoje nós temos a oportunidade de fazer do jeito certo, né? Através da graça divina. Ele rejeitou a graça, mas nós podemos fazer música do jeito certo, né? Então Lúcifer, por outro lado, ele está aí como um tentador, né? Para fazer todo o escarcéu que ele tem, assim, toda a capacidade de fazer, no por pouco ser o tentador. tempo que lhe resta. Porém, Deus nos deu a capacidade de louvá-lo de uma maneira maravilhosa. E a gente não pode ficar preocupado com Lúcifer para poder louvar a Deus. Esse é um grande erro. A gente tem que louvar a Deus de corpo e alma, né? Literalmente de corpo e alma. O nosso corpo foi feito para adorar, né? Vamos falar desse aspecto da adoração. Eu não sou uma pessoa que tem o talento musical muito fortemente. Eu não sei cantar, a música não fez parte da minha infância por muito tempo e tal. Mas eu gosto muito de música. E algumas coisas, inclusive no louvor congregacional de um modo geral, acabam me incomodando um pouco, porque eu vejo que ali, bom, vamos cantar agora o hino tal. Mas fica todo mundo assim, ninguém parece que prestando atenção naquela música, parece que as pessoas não estão sentindo a essência do que aquela letra quer dizer. A gente precisa acordar para esse momento de louvor como igreja? Precisa e muito. Infelizmente, o louvor não é compreendido pela maior parte das igrejas. A gente tem que fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, né? O louvor, o que é? É a resposta que eu dou à minha salvação. Como é que isso funcionava lá no Velho Testamento? Segundo Crônicas 29, a partir lá do verso 20 em diante, você compreende isso. Lá falava que o coro dos levitas, quando foi lá naquela dedicação do templo de Ezequias, né? Ele fez todo um esquema para melhorar o templo e estava lá todo sujo de sacrifícios errados, etc., né? E aí ele conclama os levitas. Aquele sacrifício oferecido ali era um sacrifício de louvor, que é zebar em hebraico, né? Então, esse sacrifício de louvor exigia um cordeiro e exigia também a música. Então, no momento em que o cordeiro morria, e já havia acontecido, inclusive, a confissão dos pecados sobre a cabeça do cordeiro, todo adorador já tinha feito isso, então o adorador ficava expectante em saber a resposta divina, se ele tinha sido perdoado, se Deus iria aceitá-lo como pessoa, etc, etc. No momento que Deus dizia assim, ó, vocês estão perdoados, e Deus é um Deus perdoador, isso é maravilhoso na Bíblia, né? Então, aí a resposta do povo era justamente cantar em louvor e adoração a Deus, pela felicidade e alegria da salvação que acabara de ocorrer. Então é diante do Cordeiro que se processa o louvor e também a nossa música, entende? Então nesse sentido ganha assim, um significado tremendo, infindo, né? É um outro significado, não Exatamente. É simplesmente uma música. Então nesse sentido, quando nós estamos na presença do Cordeiro, hoje que já foi sacrificado lá na cruz, o que nos resta fazer? Louvar a Deus, que não é somente a música. A música é uma das expressões de louvor. E, logicamente, Deus escolhe música porque Ele é um grande músico, né? Isso é maravilhoso na Bíblia, né? Mas existem outras coisas que a gente faz como expressões de louvor. As próprias orações, o sermão é louvor, né? O meu relacionamento na congregação com os irmãos. E, aliás, quando nós estamos na congregação, Deus nivela todo mundo no mesmo nível, né? Se a minha voz não é tão afinada, quando eu canto na congregação, Deus está ouvindo uma voz só, isso é lindo. Essa é a minha escapatória. Exatamente, e a minha também, cara. A sua não. Mas lá pros anos eu sou o cara mais desafinado. Mas uma cena muito bonita, porque o céu, ele tem muitos mistérios pra gente, né? Sim. Coisas que a gente só vai conhecer quando a gente estiver lá. Exatamente. Mas todas as vezes que a gente pensa no céu, parece que o louvor tá presente, né? Naquela cena, né? Exatamente. Imagina esse louvor de todos os anjos, as criaturas celestiais, junto com a gente, louvando o Criador. Isso vai ser uma coisa que, olha, fiquei até arrepiado só de pensar. É fantástico. Só que tem um detalhe muito importante. O louvor, ele não é simplesmente música. E Deus não quer um louvor simplesmente por forma de louvor, né? Então, aquilo que eu ofereço em forma de música tem que combinar com a vida que eu tenho com Deus fora da música, entende? Então, o que arregimenta tudo isso? Qual que é a coisa assim que é, digamos assim, que afere a espinha dorsal disso? É justamente a lei de Deus. Como é que Deus vai julgar
né, as pessoas através de sua lei, entendeu? Inclusive a nossa música. Se a minha música não combina com aquilo que a lei prescreve, né, então, logicamente, eu tô com problema, né? Então, ao olhar para a lei e vejo todas as coisas erradas que é a minha vida, né? Por outro lado, vejo um Salvador que quer me redimir, que quer me fazer melhor, então eu vou crescendo de glória em glória, né? Me tornando uma pessoa melhor. Degrau por degrau. E de aí. música em música, cada vez melhor. Você já percebeu que o Tarsis é quase um Leandro Quadros aqui, quando o assunto é música, né? Sabe todos os versos, sabe tudo de cor, muito bom. A gente vai continuar conversando com o Tarsis, a gente vai falar mais sobre o louvor de um modo geral e a música dentro desse contexto do louvor, mas quando a gente voltar do intervalo também, a gente vai falar da importância da música para as crianças, na educação infantil e como isso constrói o ser humano que elas vão se tornar, o ser humano adulto que elas vão se tornar. Então não sai daí, o nosso intervalo é rapidinho mais uma vez, o seu programa volta já.